Boa noite, querida igreja, graça e a paz do Senhor. Hoje é uma noite de alegria, de júbilo, porque nós estamos juntos para celebrar, para exaltar, para adorar. Então, convida, chama aí a tua família, chama os seus familiares aí da sua casa. Ainda dá tempo para a gente se juntar no mesmo espírito, na mesma mente, para adorarmos o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te entregamos esse momento de adoração, esse culto, Deus. Te agradecemos, Pai, pelo Teu Santo Espírito que habita nos nossos lares, que habita nos nossos corações. Te agradecemos, Deus, porque mesmo longe, nós estamos perto, unidos pelo Teu Espírito, unidos, Pai, num só corpo. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, preencha os nossos lares com a Tua presença, inunda os nossos corações com a Tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Adore o Senhor, não assista só o vídeo não, adore, cante, grite, amém? Seja abençoado, em nome de Jesus.
buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz
faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tuna pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Boa noite, querida igreja, a graça e a paz do Senhor, amém? Estamos felizes por poder compartilhar mais uma vez um pouco da palavra, dividir com vocês um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre o meu coração, amém? Abra sua Bíblia em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que foi nos outorgado. Amém? Queridos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre tribulações, sobre crises, problemas. Eu acredito que nós estejamos enfrentando a maior das tribulações da nossa geração. E eu espero que seja a última. Mas nós estamos sofrendo, passando por um problema global, um problema econômico, um problema de saúde, um problema psicológico para algumas pessoas. E essa perspectiva, a nossa perspectiva dentro desse ambiente de tribulação, precisa ser uma perspectiva aguçada para aquilo que Deus quer fazer. Eu acredito que tem sido muito complicado para algumas pessoas enxergar a mão de Deus no meio de tudo que está acontecendo. Eu acredito que tem sido muito difícil para algumas famílias, para alguns corações, para algumas mentes, conseguir ver a mão de Deus diante de tudo que está acontecendo. Sejam as perdas financeiras, as perdas de vida, ou qualquer outro tipo de situação que alguém possa estar enfrentando no meio disso tudo. E é importante a gente trazer à nossa memória que é dentro das situações de tribulação, é dentro das situações de crise, que Deus, Ele transforma, Ele muda, Ele renova muitos corações. Quando a gente olha para a situação, para a crise, para a tribulação, às vezes o nosso coração ele tende a se sentir abandonado por Deus. Às vezes a gente olha para o que está acontecendo e a gente se sente desamparado, a gente se sente como se as nossas bases tivessem sido retiradas. Então, é no meio das tribulações que a nossa humanidade, a nossa mentalidade humana, o nosso coração humano, eles tendem a esquecer tudo que Deus já fez, o que Ele está fazendo e as promessas daquilo que Ele ainda vai fazer. E isso é muito sério, porque se nós esquecemos quem Deus é, no meio daquilo que nós estamos vivendo, como é que nós vamos experimentar aquilo que Ele está fazendo por trás da tribulação? Se eu esqueço os principais atributos de Deus, que são a fidelidade, o amor, a misericórdia pela humanidade, por mim, por você, como é que eu vou conseguir enxergar por trás daquilo que está acontecendo? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos, nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para a igreja em Tessalônica que eles conseguem reconhecer tudo que eles estavam vivendo, como eles estavam crescendo em mútuo amor, evoluindo em Deus, na convivência, no desenvolver do corpo, em meio às tribulações. Por quê? Porque é no meio das tribulações
que o nosso coração é desenvolvido. É no meio das tribulações que a nossa mente é desenvolvida. Isso não significa que Deus ele tem prazer em ver os seus filhos sofrer. Isso não é verdade. Até porque Deus envia Cristo como sacrifício vivo para nos restaurar do sofrimento que nós estamos vivendo por conta do nosso pecado. Porém, o nosso coração caído, ele tende ao ódio. O nosso coração caído, ele tende à revolta, ele tende ao caos, à separação com Deus. Essa é a nossa realidade caída. Então, para viver uma relação de plenitude com Deus, nós precisamos passar por um processo de restauração e realinhamento com Ele. E muitas vezes esse processo ele acontece dentro das crises e das tribulações. Ou seja, as tribulações elas têm um poder transformador. As crises, os problemas, eles têm um poder transformador. Basta a gente olhar para o Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, em muitas situações, Deus usa de crises para tratar a nação. Mas isso não é uma teologia só para o Antigo Testamento. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos a Igreja de Cristo ser estruturada em crise, em tribulação, em perseguição. E essas perseguições, essas crises, moldavam o coração desses novos cristãos. Estavam saindo do paganismo, saindo das religiões pagãs. Quando nós olhamos um pouco mais para os nossos dias, muitas e muitas igrejas em vários países se desenvolvem, crescem, mesmo sendo perseguidas. Ou seja, a tribulação, a perseguição, a crise, ela tem um cunho educativo de Deus, ela tem um propósito educativo do Senhor. Mas a pergunta que eu faço para você é: você está enxergando esse propósito educativo de Deus? Você está enxergando o propósito restaurador de Deus em meio às suas crises, às suas tribulações? Você consegue enxergar no meio dessa pandemia uma ação restauradora de Deus, uma ação transformadora de Deus para a humanidade, para a sua igreja? Você consegue ver isso? Hoje eu queria expor esse texto para você que nós acabamos de ler, porque é muito interessante. Paulo escreve à igreja de Roma, e essa igreja de Roma era uma das igrejas que mais sofriam perseguições. Era uma das igrejas do Novo Testamento que mais eram perseguidas por apregoar as boas novas, por declarar Cristo como Salvador. Ao ponto de um de seus imperadores, Nero, queimar parte da cidade, culpar os cristãos, e começaram uma matança completa dos cristãos em praça pública, queimados, com a prerrogativa desses cristãos serem culpados por esse atentado. Então, uma igreja que enfrentou grandes perseguições, e Paulo foi um grande perseguido. Ele era um grande perseguidor da fé cristã, mas ao se converter, ele ser alcançado pela graça de Deus, ele se torna alguém perseguido. Então ele tinha muita experiência de como é passar por tribulações, passar por provações, e é isso que nós vamos aprender com ele. Nós vamos olhar um pouquinho para esse texto e tirar alguns ensinamentos. Amém? Se você tiver fechado a sua Bíblia, você, por favor, abra de novo. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Ok? Você acompanha comigo, tá bom? Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo inicia o capítulo 5 ensinando acerca da doutrina da justificação. E a doutrina da justificação diz que apenas a fé em Cristo, dada por dom de Deus, é capaz de nos justificar diante do Pai.
Paulo começa abordando essa ideia, essa teologia, porque ela é importante no decorrer do ensinamento. E aí Paulo continua falando sobre paz. Ele diz assim: temos paz com Deus mediante essa fé. E ele fala que essa fé em Cristo Jesus é a única ferramenta que pode transformar e nos colocar, transformar um ambiente de luta e tribulação em um ambiente de paz. Que é só mediante essa fé que a paz que excede todo entendimento, como Paulo fala um pouquinho mais para frente, é capaz de invadir o nosso coração. Essa paz que Paulo está falando é uma paz que não depende das circunstâncias externas. Não são as circunstâncias, sejam positivas, negativas, que determinam se eu tenho paz ou não. E eu gosto de chamar isso de uma vida de paz. Existe uma diferença entre momentos de paz e uma vida completa em paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só os crentes em Cristo Jesus podem ter uma vida de paz completa. Seja em momentos felizes, seja em momentos tristes, na bonança, na escassez, na alegria, na dor. Nós temos, mediante a fé em Cristo Jesus, acesso a esse ambiente de paz. Essa é uma vida de paz. Entenda que essa paz, ela é uma herança. Ela é uma herança a partir do momento que nós somos alcançados pelo Espírito Santo, da sua misericórdia, a sua graça. Nós recebemos por herança através da justificação. A justificação nos permite acessar a presença de Deus. E essa presença de Deus, esse lugar que é a presença de Deus, é um lugar onde nós não vamos jamais não ter paz. Você entende isso? A justificação por meio da fé em Cristo te abre uma porta para acessar o ambiente da presença de Deus. E essa presença de Deus, esse ambiente, ele gera uma paz que excede todo entendimento na sua vida. E com isso nós aprendemos que não existe nada que você possa buscar do lado de fora, nada humano, nada racional que se compare a essa vida de paz proposta pelo Espírito de Deus. Não existe nada que você faça, que eu faça, que nos habilite para isso. É a fé, é o dom gratuito, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, essa paz é uma herança que você já tem a partir do momento que Cristo alcança o seu coração. Amém? E aí Paulo continua, versículo 2. Paulo continua dizendo assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Entenda que aqui no versículo 2, Paulo nos mostra que essa fé que gera a paz nos permite acessar o sacrifício redentivo de Cristo. E esse sacrifício redentivo de Cristo, ele nos coloca em uma estabilidade. Ele diz aqui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a este na graça na qual estamos firmes. É esse sacrifício redentivo de Deus que estabiliza a nossa vida. É a paz gerada pela fé nesse sacrifício que nos coloca em um local, um ambiente, uma plataforma de estabilidade. Enquanto a humanidade ela tenta buscar estabilidade através do desenvolvimento tecnológico, das pesquisas científicas, dos avanços médicos, ao passo que o homem tenta alcançar a estabilidade pelas suas próprias mãos, pela sua própria mente.
A Bíblia nos ensina aqui que não é nada disso que vai estabilizar a nossa vida, seja o nosso coração, seja a nossa mente. O que estabiliza a nossa vida, nos coloca numa vida de estabilidade, é a graça de Deus, a fé que é gerada no sacrifício de Cristo. É isso que estabiliza a nossa vida, esse ambiente de paz gerado por essa fé nos coloca em uma vida de estabilidade. Ou seja, não existe nada humano que seja capaz de te dar a estabilidade que a paz que vem de Deus através da fé pode te dar. Não é a sua capacidade mental, não é o seu conhecimento técnico, não são as suas finanças, não. O que pode te estabilizar, te levar numa caminhada estável com Deus, tanto emocionalmente, espiritualmente, como na vida cotidiana, é a paz. Mas não é qualquer paz, é a paz gerada através da fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo nos ensina aqui no versículo 2 de Romanos 5. E aí nós continuamos, Paulo continua no versículo 3, dizendo assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Queridos, se existe algo que o apóstolo Paulo tem propriedade para falar e escrever, é sobre tribulação. Talvez um dos apóstolos mais perseguidos e talvez um dos apóstolos que mais enfrentaram crises, não à toa, né? Paulo expandiu o evangelho do Senhor Jesus para nações totalmente pagãs, e isso tinha um preço alto. Então, Paulo tinha experiência para falar sobre tribulação. E aí Paulo diz assim, que nós precisamos nos gloriar nas tribulações. É muito interessante porque quando nós olhamos no texto original, no grego koiné, essa palavra gloriar, né, nos gloriarmos, ela pode ter outras duas traduções que eu achei muito interessante. Ela pode significar alegrar ou exultar. Ou seja, a Bíblia está nos ensinando que diante das tribulações, diante das perseguições, das crises da nossa vida, nós precisamos nos alegrar. E nos alegrar por quê? Porque nós precisamos trazer à nossa mente que são essas crises, tribulações, perseguições que vão transformar o nosso coração, nos dando uma paz, nos dando uma perseverança, uma estabilidade na caminhada humana com o nosso Pai. Então, se você está passando por muitos problemas, é porque Deus está querendo moldar coisas em você. Aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Olha o que o escritor diz. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Ele está mostrando para nós que dependendo da forma como nós olhamos para as tribulações, nós podemos fechar o nosso coração e em alguns momentos até provocar o nosso Deus. É isso que acontece com o povo hebreu no período do deserto. Enquanto o Senhor estava gerando providência, cuidando do povo, consolando o povo, alimentando o povo se permite fechar o coração, e não só fechar o coração e não ver o que Deus estava fazendo, mas fechar o coração ao ponto de provocar o Senhor. Já falamos várias vezes sobre o bezerro de ouro, o ídolo de ouro. Então, dependendo da forma como nós olhamos para as tribulações, pode ser que a gente feche o coração, feche a mente,
e não consiga enxergar a mão de Deus. A nossa humanidade, ela nos torna extremamente instáveis. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles nos tornam extremamente instáveis. E essa instabilidade na relação com Deus, ela é muito nociva. Porque a ideia de relação com Deus é uma ideia de progressão. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha uma pregação que acolhia o ferido, acolhia o pecador, acolhia o perdido. Mas Cristo, ele trazia propostas e encaminhava e ensinava meios e métodos para que esses perdidos, esses feridos, pudessem evoluir, crescer, desenvolver, ou seja, progredir. Então, a base dessa relação com Deus é uma evolução. Se eu hoje tenho 10 anos de cristão e ainda cometo os mesmos erros, pratico as mesmas falhas, caio nas mesmas coisas, tem algo errado. Porque a ideia de Cristo é uma evolução. Se hoje eu tenho 10, 15 anos, 5 anos de cristão, e eu faço a mesma coisa, ou não faço nada para o reino de Deus, tem algo errado. Porque Ele nos habilita, Ele transforma, Ele capacita o nosso coração para servir na boa obra. Ou seja, a ideia de evolução, de crescimento, de progressão. Então, a nossa humanidade, ela é extremamente instável e torna a nossa relação com Deus instável. E o que isso acontece? Acontece que, em algumas situações, a gente acaba caminhando ou parando na caminhada com Deus. Em algumas circunstâncias, essa instabilidade gera em nós um momento de pausa, de quebra. E aí o que acontece? Eu perco os processos evolutivos de Deus. Eu perco os processos progressivos de Deus. Mas eu também perco a capacidade de enxergar a mão de Deus. Por quê? Porque quanto mais relacionamento eu tenho com Ele, quanto mais proximidade, intimidade, mais eu reconheço a mão de Deus, mais eu reconheço a voz de Deus, mais eu reconheço o agir de Deus. Se eu perco os processos evolutivos progressivos de Deus, eu perco esse processo de me aproximar mais dEle. Então a instabilidade, ela é nociva. É por isso que nós precisamos alcançar esse local de estabilidade. Nós precisamos alcançar esse momento de estabilidade em Deus, para a gente não ser tão jogado para um lado para o outro, não ser tão movido pelas circunstâncias. Você está me entendendo? Isso é importante. É importante a gente ser estável na relação com Deus. E aí, o que nos faz permanecer? O que nos faz perseverar? É a sua força? É a minha força? Não. Nós somos incapazes disso. Mas é a fé em Deus. Mesmo não enxergando as coisas, não entendendo as coisas, não enxergando a mão de Deus, eu ainda fico firme, fico em paz, porque essa fé gerou no meu coração um ambiente de paz, e esse ambiente de paz me ensina a ter uma vida estável com Deus. Então, se eu quero estabilidade na relação com Deus, nos meus sentimentos, se eu quero estabilidade nos meus pensamentos, eu preciso desenvolver uma relação com Deus, onde eu esteja nesse ambiente de Deus de paz, para poder buscar essa estabilidade. Você consegue me entender? Uma coisa conectada à outra. Tem um outro aspecto interessante das crises e das tribulações, é que elas retiram de nós a nossa base. As crises, os problemas, elas tiram de nós as bases que a gente às vezes deposita a nossa confiança, a nossa fé, a nossa paz. E esse é um momento extremamente propício para que Deus comece a transformar e trabalhar no nosso coração.
quando as nossas bases são tiradas, quando as nossas certezas são retiradas, existe uma porta que se abre para Deus vir e começar a construir bases novas, construir uma plataforma nova, para onde nós possamos nos apoiar de fato. Então, entender esses processos de crise, de tribulação, buscar a estabilidade no meio desses processos. Porque que acontece? No meio dos processos a gente para. No meio das crises a gente larga o Senhor, abandona a fé. Ou seja, é necessário essa estabilidade para que nós possamos alcançar e viver esses projetos progressivos, evolutivos da relação com Deus. De novo, se você está passando por muitas crises, tribulações internas, externas, é porque tem muita coisa que precisa ser alinhada, tem muita coisa que precisa ser transformada e restaurada pelo Senhor. Deixa o Senhor restaurar você, deixa o Senhor transformar você. Queridos, é tão bom ser transformado por Deus, é tão bom ser restaurado por Deus, é tão bom ser um vaso quebrado nas mãos dEle, porque Ele começa a preencher e reconstruir lugares que ninguém, nem família, nem esposa, nem marido, nem namorado, nem namorada, ninguém é capaz de suprir, ninguém é capaz de habitar esses lugares. Só o Senhor, só o Senhor. Deixa o Senhor restaurar você. Amém? Volte lá para Romanos, se você fechou, para a gente continuar. Romanos capítulo 5, versículo 4. Nós vamos agora para o versículo 4. Romanos capítulo 5, versículo 4. Diz assim: e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O apóstolo Paulo continua escrevendo aqui à igreja de Roma. No caso, ele é uma palavra direcionada à igreja, mas é uma mensagem universal. Paulo continua escrevendo à igreja e ele diz que essa perseverança que é gerada através da paz e da fé em Deus, ela cria em nós o processo do moldar de Deus. Você entende isso? Que essa perseverança, ela nos permite viver esse moldar de Deus. E esse moldar de Deus nos gera experiência. No ambiente de tribulação, ser moldado por Deus gera em nós experiência. A palavra experiência, no grego original, é a palavra hypnomen. Essa palavra ela também é traduzida por fidelidade. Existe uma tradução para fidelidade nela. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o que eu aprendo é que o permanecer em Cristo, mesmo diante das tribulações, ele vai gerar uma experiência no meu coração, que vai gerar fidelidade. É nesse ambiente de tribulação que eu experimento o processo que vai gerar na minha vida experiência, e essa experiência nos gera fidelidade. Entenda o seguinte, é como se nós começássemos a acumular um banco de dados com Deus. Imagine que seu banco de dados aí na sua cabeça. Há as crises, as tribulações, os problemas, tudo que você vai vivendo e passando com o Senhor, eles vão gerando em você esses arquivos no seu banco de dados. E aí, toda vida que você se deparar com outras tribulações,
vai ser mais fácil você reconhecer o agir de Deus, reconhecer a voz de Deus, reconhecer a mão de Deus, a provisão de Deus, porque todas as outras situações geraram experiência em você. E o que isso tudo vai gerar? Fidelidade. Porque se rapidamente você consegue reconhecer a mão de Deus no meio das tribulações, se rapidamente você consegue reconhecer o agir de Deus, é mais difícil do seu coração se afastar. É mais difícil do seu coração largar a fé. Então, é essa fidelidade que é gerada através da experiência. Mas essa experiência é gerada através da perseverança. É uma coisa se conectando uma à outra. Por que isso é importante? Porque existem tribulações, queridos, que passam em um dia. Existem tribulações, problemas, crises que passam em um mês. Mas existem problemas e crises que duram anos. Existem processos de Deus que duram anos. E como é que eu vou experimentar o processo evolutivo, progressivo do moldar de Deus, se eu não permanecer firme? E como é que eu vou permanecer firme se eu não reconhecer a voz de Deus? Você entende? No fim de tudo, é importante a gente entender que no final desse processo, essa fidelidade vai gerar em nós a esperança de que mesmo diante da minha infidelidade, da minha imperfeição, Deus, com a sua benevolência, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Mesmo diante da minha imperfeição, da minha infidelidade, Ele permanece fiel. E você sabe o que é melhor? O melhor é saber que isso não vem de nós. O melhor é entender que não é a minha fidelidade que torna Deus fiel. O melhor é entender que não é o meu amor que torna Deus amoroso. Não é a minha misericórdia que torna Deus misericordioso. É tudo dom gratuito dele. É algo liberado por espontânea vontade do Pai. E isso é muito importante. Significa que você não precisa amar? Significa que você não precisa ser misericordioso? Não. Porém, você precisa entender que nessa relação com Deus, não é nada em nós que habilita o amor, a misericórdia e a graça dele. É dom gratuito. Continuando, versículo 5. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui no versículo 5, a Bíblia nos ensina que essa esperança, né, que é gerada pela experiência, essa esperança, ela gera no nosso coração um sentimento de certeza. Então, entenda. A fé produz a perseverança, a persistência. Essa perseverança gera em nós experiência, que gera fidelidade. E essa fidelidade gera em nós esperança. Essa esperança tem um agir que gera certeza no nosso coração. Por quê? Essa esperança não significa dizer, ela não diz para mim que tudo que Deus vai fazer por mim está de acordo com o que eu espero. Você entende isso? Essa esperança, ela
não significa que tudo que Deus vai fazer está de acordo com o que você quer ou com o que você espera. Essa esperança significa que Ele vai agir. Agora, se Ele vai agir da forma como eu quero, da forma como eu espero, aí é uma outra história. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Jesus está dizendo isso para nós. Eu vou, mas eu vou deixar a minha paz. Porém, essa paz não vai ser deixada como o mundo dá. Ou seja, são padrões diferentes, são formatos diferentes. E aí Cristo continua e Ele diz assim, mas mesmo que você não compreenda, mesmo que não seja aquilo que você estava esperando, porque é natural para nós transferir na relação com Deus atributos da nossa relação humana. É normal nós atribuirmos ao Senhor parâmetros de amor que nós praticamos nas relações humanas. É normal para nós atribuir ao Senhor aspectos da misericórdia, da empatia, que nós aplicamos nas relações humanas. Porém, Cristo está dizendo, a minha paz não vai ser deixada para você como o mundo deixa, como o mundo dá. Ou seja, entenda os meus padrões. Entenda a forma como Deus age. E mesmo diante dessas situações onde você não acontece o que você estava esperando, não acontece o que você desejava, não permita que isso turbe o vosso coração, suje o vosso coração. E não se atemorize, é isso que Cristo está dizendo em João capítulo 14. Por que é importante nós entendermos isso? Porque existem doutrinas contemporâneas, doutrina da prosperidade, doutrina do bem-estar humano. São formas de aplicar a palavra de Deus que nos apresentam um Deus que é um mero serviçal da nossa vontade. E o que acontece? Acontece que, quando as coisas não ocorrem como eu esperava, eu descredibilizo esse Deus. Se eu só olho para Deus como um mero servo da minha vontade, e Ele começa a agir com a sua soberania, Deus é soberano, e essa ação de Deus foge da minha expectativa, eu começo a descredibilizar esse Deus. O mal dessas teologias é que elas nos apresentam um Deus que está fadado a fazer só o que é bom aos meus olhos, só o que é bom ao meu coração e à minha vontade. E esse não é o ensinamento que nós recebemos da palavra. Deus é soberano. E mesmo quando a ação de Deus foge à minha expectativa, foge à minha vontade, ainda assim é ação de Deus. Ainda assim é agir de Deus. Agora, como é que nós chegamos nesse nível de relação com Deus? Onde eu consigo entender que mesmo não sendo a minha vontade, mesmo não sendo o meu desejo, a minha expectativa, ainda é agir de Deus. Como é que nós chegamos nesse nível? Nós aprendemos aqui no versículo 5. Diz assim, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, nos foi dado de espontânea vontade. Essa maturidade, esse nível de relação com Deus, nós só vamos alcançar quando nós começarmos a buscar isso em Deus através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que amadurece o nosso coração. É o Espírito Santo que amadurece a nossa mente.
nos amadurece, nos evolui, ao ponto de nós, diante das tribulações, olharmos para uma ação, para um agir, e não sendo o que eu esperava, o que eu desejava, ainda assim eu reconheço que é o agir e a mão de Deus. Em algumas situações acontece isso. Nós passamos por problemas, passamos por crises, tribulações. Deus está todos os dias agindo, movendo, trabalhando, mas eu não consigo enxergar porque não era aquilo que eu queria, ou não era aquilo que eu esperava. Queridos, Deus é soberano. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração e a nossa mente. A Bíblia diz que a nossa vida foi planejada e sonhada por Deus no ventre da nossa mãe. Então Deus sabe aquilo que é bom. Deus conhece aquilo que é bom para nós. Então, se Deus não está fazendo como eu espero, se Deus não está fazendo como eu desejo, amém. Ele é soberano. Eu preciso confiar. No fim de tudo, todo esse processo que o apóstolo Paulo nos ensina é para gerar em nós confiança. Confiança em quê? Em Deus. Confiança no agir, na paz, na perseverança, na experiência, na esperança que é dada por Ele. Para nós concluirmos, nós precisamos pedir o Espírito Santo para subjugar a nossa humanidade. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para matar a nossa humanidade, para nos ajudar a colocar essa humanidade em segundo plano. Porque quanto mais eu enxergo o cunho educativo de Deus no meio das crises, das tribulações, mais eu vou sair fortalecido dessas crises. Quanto mais você se permitir enxergar a mão de Deus no meio dessa pandemia, mais você vai sair fortalecido e não destruído. E não desmotivado, desamparado. Deixa o Espírito Santo subjugar a sua humanidade, matar a sua humanidade, para que você possa enxergar a mão de Deus. O Espírito Santo é esse agente, esse agente que transforma a minha mentalidade, transforma o meu coração humanos, que muda essa mente, esse coração humano, em um coração que é capaz de enxergar, de entender o agir sobrenatural e divino de Deus. Essa é uma das missões do Espírito Santo. Queria encerrar lendo em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Essa é a proposta de Deus para nós, guardar o nosso coração e a nossa mente firmes em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós te oramos, te exaltamos, te agradecemos e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor transforme a nossa mente, transforma o nosso coração. Espírito, molda a nossa mente, o nosso coração, a tua vontade, mata a nossa humanidade, subjuga a nossa humanidade. Espírito Santo, nós queremos ver, ouvir, sentir, experimentar o agir de Deus em meio às nossas crises, em meio às nossas tribulações.
mesmo quando eu não enxergar, mesmo quando eu não entender, mesmo quando não for aquilo que eu esperava, Pai, ainda assim eu quero te ver, ainda assim eu quero te ouvir, ainda assim eu quero enxergar a tua mão. Então, o Espírito Santo transforma o nosso coração, nos ajuda a passar por esse processo de evolução, de crescimento, de progressão em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Eu sei que vivo está, dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Estou seguro em tuas mãos, eu não